Entender o dia a dia de um Scrum Master ou as atividades de um Scrum Master é vital para você ter resultado. E o que mais existe é aquele Scrum Master gerente de projetos, né? E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Como não ser esse Scrum Master gerental. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender exatamente como é o trabalho, como deve ser o trabalho de um Scrum Master ali no dia a dia de um time Scrum. Se você não me conhece, eu me chamo Roberto Brasileiro, já formei mais de 1.500 agilistas no Brasil e esse aqui é mais um conteúdo onde eu vou te explicar como ter resultado através de uma técnica que funciona para você evoluir dentro desse papel. Se você ainda não me conhece, se você ainda não se inscreveu nesse canal, agora é a hora. Se inscreve, já deixa seu like que isso ajuda a crescer e diariamente tem conteúdo aqui e nas minhas redes que estão aqui na descrição. Aproveita e já me segue lá para você aprender todo dia uma técnica, uma prática nova para você ter resultado na sua carreira. Vamos lá, vamos para o conteúdo. É muito comum as pessoas enxergarem as atividades de um Scrum Master como sendo, por exemplo, dividir o trabalho entre as pessoas do time, né? Sair dividindo ali, ó, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, beltrano faz aquilo. Né? É muito comum, garantindo o que todo mundo tem que... Ó, você tem que garantir que todo mundo tem trabalho o tempo inteiro ali para fazer. Então, ninguém pode parar, ninguém pode parar. Então o Scrum Master fica ali, não, parou não, então agora faz isso, agora faz aquilo, agora faz isso. Tomar nota de reunião, né? Fazer ata de reunião. Você falou o quê? Não sei o que, você fez isso e aí depois formaliza tudo que foi dito numa reunião para todo mundo, né? Ou mais, né? Ser um maestro ali das reuniões, né? Pega ali e fica, ó, agora é você que fala, ciclano, agora é você, Beltrana, agora é você, Josézinho, agora é você que tá aí, fala aí, agora é a sua vez de falar, né? Fica sendo o maestro ali das reuniões, vamos falar assim, é o principal. Sem o Scrum Master, reunião não acontece, o rito não acontece, né? Ou então organizar o backlog, né? Organizar, ó, agora é isso que vai fazer, agora é aquilo que vai fazer, não é isso que vai fazer não, é isso aqui que vai fazer agora, né? Dividir as atividades ali no quadro e organizar essas atividades no quadro. Ó, gente, vamos organizar, eu vou organizar esse quadro aqui. Vai lá e organiza a ferramenta de trabalho, tá sempre ali organizando as coisas e cobra, né? Cobrando o status das pessoas, o famoso e aí? E aí? E aí? E aí, né? Como é que tá as atividades? Quantos por cento? Você termina que horas? Né? Isso tudo, essas atividades todas que eu listei aqui, elas não deveriam ser atividades de um Scrum Master. Isso é um fato. Tá? Isso são atividades muito mais ligadas a um gerente de projetos tradicional do que a um Scrum Master. Essa é a grande realidade. Pô, brasileiro, então o Scrum Master não tem que fazer nada disso? Não, não estou falando isso. Estou falando que são atividades muito mais conectadas a um gerente de projetos tradicional do que o papel do Scrum Master. O Scrum Master, ele atua de uma maneira diferente. O Scrum Master, ele atua no que eu chamo de atuação 2Os. O que é isso, atuação 2Os, brasileiro? Que maluquice é essa? 2Os significa observar e orientar. É o grande ponto que poucas pessoas sabem o que é de fato observar e orientar. E é isso que eu vou começar a te explicar agora. Antes de tudo, você tem que entender que a função principal de um Scrum Master é garantir o Scrum rodando na plenitude. Essa é a função principal. Se você não tem um Scrum rodando na plenitude, você não está sendo ou não está atuando como deveria atuar um Scrum Master. E através dele, ou seja, do Scrum, é que os resultados vão acontecer, que as entregas vão acontecer, melhoria contínua vai acontecer, que a produtividade do time vai crescer, que a organização do trabalho vai acontecer e por aí vai. O Scrum, ele é o meio, ele é um framework que ele é o meio para se chegar no resultado. E é por isso que a principal função de um Scrum Master é garantir que o Scrum esteja funcionando. Pô, brasileiro, isso eu já sabia, mas o que você ainda não conectou aí na sua cabeça é o seguinte: para você ter o Scrum funcionando, você vai precisar dos 2Os que eu falei. Você vai precisar observar e orientar. E você tem que entender o que é de fato observar, como isso se traduz nas atividades do dia a dia, e o que é o tal do orientar, como que isso se traduz no dia a dia das atividades do Scrum Master. E é isso que nós vamos entender agora. Vamos entender então o que é o observar desses 2Os, vamos começar por ele. E não, observar não é ficar ali, ó, encostadinho no canto, tipo, entendi, tô aqui. O que você tá fazendo aí, fulano? Tô aqui observando o time trabalhar. Não, isso não é observar. Isso não é observar. Isso é vigiar. Você não é babá de ninguém. Você não tá ali para vigiar o trabalho de ninguém. Isso não é função do Scrum Master. Observar é outra coisa. E você tem que entender que a observação, na verdade, ela vai levar você à compreensão do ambiente. Vai usar a observação para compreender, para entender o que está acontecendo a todo momento. Por que aquela decisão foi tomada? Por que o produto está indo por aqui? Por que as entregas estão indo por ali?
Então você vai observar para você chegar na compreensão. E para você ter isso, né, você sair da posição do vigia, vamos falar assim, né, você vai ter que fazer algumas coisas. E já começa a notar que agora é que é a hora que você começa a entender como que você vai materializar a observação. Primeira coisa que você tem que ser bom para fazer, né, para garantir que a sua observação seja, vamos falar assim, efetiva, você vai ter que ser bom em fazer pergunta. Ah, brasileiro, sério? É sério, tá? O que a gente não é bom é em fazer pergunta. Por quê? Porque normalmente, quando a gente está atuando como Scrum Master, a gente faz perguntas parecendo que a gente está cobrando ou controlando alguém. A gente faz aquela pergunta mais ou menos assim: quanto tempo falta para acabar? Essa é uma pergunta do tipo, ó, você já tá atrasado, né? Você já tá perguntando e cobrando ao mesmo tempo, tá? Então isso não é uma boa pergunta a se fazer. Você tem que ser bom em perguntar. Fala assim, pô, estamos chegando no resultado? Pô, qual é a dificuldade que a gente tá tendo? Né? Então você inverte a pergunta. Você não tá perguntando com cunho de querer saber se está atrasado ou não, porque isso não faz parte do seu trabalho. Diretamente não, mas você tem que fazer as pessoas chegarem nisso. Fazer boas perguntas, sem parecer ali que você está cobrando alguma coisa ou pressionando por um resultado, é o primeiro grande passo para você, vamos falar assim, evoluir a sua observação. Segundo ponto é você participar, obviamente, das reuniões, não só dos ritos, mas de todas as reuniões que estão acontecendo. Por quê? Porque você precisa entender, compreender como é que as decisões estão sendo tomadas. Pô, por que que tá nessa direção do produto? Por que que tá nessa direção do serviço? Nessa direção? Por que que a gente decidiu fazer dessa maneira tecnicamente? Você precisa entender isso tudo. Para você também chegar no terceiro ponto que eu falo, que é a compreensão da dinâmica ali do produto e do negócio. Ou seja, como que é descoberta as definições do produto, do negócio, do serviço. Você precisa estar imerso ali naquela dinâmica ali de negócio para você entender, ah, entendi, então a informação flui. Pô, essa decisão foi tomada numa decisão, uma dinâmica de inteligência coletiva, num design thinking, na Inception. A gente está usando a Inception para fazer isso, para chegar nesse ponto. Pô, entendi a participação do PO aqui. Então você vai entendendo ali a dinâmica de negócio e de produto, e isso faz muito sentido para você entender muito a ótica ali do negócio. Não entender o negócio, mas entender as decisões do negócio. Você também tem que entender que existe e compreender que existe a hierarquia dentro da empresa. E você tem que conhecer essa hierarquia. Eu acho que você conhece a hierarquia da sua empresa. O grande ponto é que existe dois tipos de hierarquia em toda empresa e todo Scrum Master tem que ser bom nisso. A hierarquia formal, que é aquela que todo mundo conhece, e a informal. A informal é a que mais pega, né? O que acontece? Você tem lá uma gestora, um coordenador e as pessoas que trabalham. Essa é a hierarquia formal, vamos falar assim. Mas olha só, às vezes, alguém do time é o melhor amigo da gestora aqui de cima. E automaticamente isso faz com que aquela pessoa tenha um pouco mais de influência no contexto que ela tá. Pela amizade que tem, pelo relacionamento. Não que essa pessoa abusa disso, não. Isso é um quê? É uma hierarquia informal. E existe os montes dentro das organizações. Tem casais, né? Tem pessoas em relacionamento, tem amigos, tem pessoas que são inimigas, tem um monte de coisa. E isso tudo é a hierarquia informal. O bom Scrum Master, o Scrum Master que tá ali na observação, ele tem que entender essa hierarquia informal, tá? Para você entender como que são tomadas decisões dentro da organização. E por último, né, e não menos importante, ainda para fechar esse guarda-chuva da observação, conhecer as pessoas. Vai ter que conhecer as pessoas do time, saber quem que é cada um, saber as particularidades de cada um, quais são os objetivos de cada um, entender como é que você pode ajudar cada uma dessas pessoas. Isso é fundamental. Uma compreensão de como é que aquele time funciona. Ou seja, observar não é só ficar de vigia, é fazer tudo isso que eu te falei. Você precisa. Ah, é balela. Não é balela. Não faz, que você não vai conseguir chegar no segundo O. Porque você precisa da observação para você fazer o que de fato, na minha opinião, é o mais importante no trabalho de um Scrum Master, que é orientar. E aí que entra a orientação. E a orientação, ela tem algumas maneiras de acontecer. Quando a gente fala de orientação, já vem na cabeça das pessoas o seguinte: dar treinamento. Não, não é dar treinamento. Dar treinamento é ensinar. Orientar é diferente. Orientar é você demonstrar o caminho, é você apontar o caminho. Isso é orientar. Orientação é diferente de treinamento. Então vamos entender aqui agora. Existem aqui alguns pontos que você vai ter que exercer e você vai ter que fazer, e ela, com certeza, esses pontos acontecem no seu dia a dia e você
por não atuar do jeito que eu vou te mostrar aqui agora, você perde a oportunidade de estar orientando todo dia na sua empresa, tá? No seu contexto, no seu time. Primeiro delas é a orientação no conceito, né? É quando o conceito tá ficando torto, ou quando o Scrum não tá rodando do jeito que tem que rodar, um papel tá errado, um artefato tá errado, tá? Você é o guardião do Scrum, lembra? Você tem que fazer o Scrum rodar na plenitude. Ah, mas aqui não funciona. Não, funciona. Não crie adaptações para contornar problemas, enfrente os problemas, tá? Você tá aí para isso. Você tá aí para isso. Ah, que sempre foi assim, são frases que o Scrum Master não leva para si. Ah, pode ser sempre assim? Foi, beleza, mas agora nós vamos entender então como não ser mais assim. E essa é a orientação, é você explicar os motivos daquela prática. Por exemplo, o time não quer fazer a daily. O time não quer fazer, não quer fazer a daily. Daily é inútil pra gente, a gente não quer fazer a daily. Isso aqui é um status report danado, a gente não gosta disso. Então, ó, pro time voltar a fazer a daily, eu ver que a daily é importante, você tem que mostrar, orientar. E aí é o grande lance. Você vai falar, ó, pô, não vai fazer a daily? Putz, nós vamos perder inspeção, nós vamos perder a adaptação, a gente vai aumentar o risco da nossa entrega não acontecer, vai estar deixando de lado a oportunidade de se tornar todo dia mais produtivo. Ah, mas a daily não funciona, é um status report. Aí você pode, por exemplo, pegar uma prática que vai trazer todo esse conceito à tona. Por exemplo, o modelo EVA de daily, que é um modelo que eu ensino dentro do Scrum de verdade. Se você quiser aprender essa prática e várias práticas, o link está na descrição. Clica lá, vai lá, conhece o Scrum de verdade, que é a melhor formação Scrum do país. E lá dentro tem o modelo EVA. O modelo EVA é um modelo que vai fazer a sua daily ter inspeção, ter adaptação, vai aumentar a produtividade do seu time. E o seu time vai, através desse modelo, começar a entender, falar, tá, entendi, não é um status report. O objetivo é inspecionar e adaptar. O objetivo é chegar mais próximo do meu objetivo da sprint. Então, você vai usar práticas, vai usar conceitos para orientar o seu time e não simplesmente tirar uma prática que o seu time não quer fazer. Então, o primeiro ponto é a orientação no conceito. Segundo ponto é a orientação nas perguntas direcionadas. Pô, brasileiro, o que é pergunta direcionada? Perguntas direcionadas é aquela que você já sabe a resposta. Por exemplo, você vê o seu time lá trabalhando numa sprint, você já sabe que aquela sprint vai atrasar ou que não vai entregar tudo. Você já sabe. Você, no papel de Scrum Master, você já sabe que aquilo vai dar errado. E aí, você faz uma pergunta direcionada. Ao invés de chegar lá e falar, pô, galera, atrasamos, não sei o que, lá. Não, você vai chegar e fazer o quê? Uma pergunta direcionada. Por quê? Porque você quer fazer com que as pessoas cheguem à sua conclusão. E não enfiar a goela abaixo a sua conclusão. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Você sabe que aquela sprint não vai entregar, você sabe. E o grande ponto é que você, em vez de chegar lá e perguntar por que não vai entregar, por que atrasou, em vez de fazer isso, você tem que fazer uma pergunta para as pessoas, para elas entenderem que a sprint está realmente atrasada. Por exemplo, você olha lá, vê e fala assim, putz, faltam 2 dias para acabar o meu sprint, vamos lá, 16 horas, e faltam 32 horas de escopo para serem feitos em 16 horas. Ou seja, tem mais hora de escopo para ser feito do que tempo da sprint. Você sabe que não vai dar. E aí você pergunta, em vez de você cobrar, pô, o que vai cair? Não sei o que, você faz uma pergunta direcionada. Qual que é a pergunta direcionada? Pô, galera, como é que vocês vão fazer para caber em 16 horas, 32 horas de escopo? Qual que é o plano de vocês? Você fazendo essa pergunta, a galera vai começar, opa, peraí, como que nós vamos fazer isso? E a galera vai começar a tentar pensar, vai tentar encaixar e vai ver que não funciona. E aí eles vão começar a chegar na conclusão, putz, isso aqui vai ter que cair, isso aqui a gente tem que simplificar, vamos conversar com o PO. Ou seja, você está fazendo o seu time, as pessoas, chegarem numa conclusão. E isso é muito forte, porque aí a conclusão passa a ser das pessoas e não sua. Então a pergunta direcionada é um grande ponto. Terceiro ponto da orientação, relacionamento. Ah, brasileiro, como assim relacionamento? Você vai ter que construir relacionamento. E a construção dos relacionamentos é importantíssima, é vital para isso. Você vai precisar ter relacionamentos e relacionamentos em óticas diferentes, em níveis diferentes. Você vai ter que ter um relacionamento forte com o PO, com o time, com os executivos da empresa. Você precisa ter um relacionamento muito forte com essas pessoas. Por que você precisa? Porque você precisa conseguir, através do seu relacionamento, influenciar o trabalho dessas pessoas. No lado positivo da influência, vamos falar assim. Por exemplo, o PO não está fazendo um trabalho bom. Pô, o meu PO não é bom. Se você, através do seu relacionamento, não consegue demonstrar para um PO que ele não está fazendo um bom trabalho, você está falhando como Scrum Master. Desculpa ser sincero com você, mas você está falhando como Scrum Master. Por quê? Porque você precisa desenvolver um relacionamento com um PO de um nível tal que você tem que ser capaz de chegar para ele sem cerimônia nenhuma e dar um feedback. Falar, olha, não tá funcionando desse jeito, tem que ser assim, assim, assado, por causa disso, disso, disso. Vamos criar um plano, eu te ajudo. Vamos fazer um plano de ação para melhorar, para você aprender isso. Isso é um Scrum Master. Scrum Master não é aquele que o PO não funciona.
o meu PO não trabalha. Não, isso não é Scrum Master. Isso é um reclamão Master. É isso. Então você precisa construir os relacionamentos para você ter esse nível de influência com as pessoas. Tá? Isso acontece no dia a dia. E o quarto ponto, que talvez seja o mais controverso de todos, que ninguém nunca vai te falar, é o seguinte. Você, Scrum Master, Agile Coach, você precisa exercer a sua autoridade. Pô, peraí, brasileiro, mas a gente não é hierarquicamente acima de ninguém. O agilista não tem o nível hierárquico, né? Todo mundo fala isso. E, assim, é muito lindo essa teoria. Mas, e eu não tô falando aqui de nível hierárquico. Eu tô falando aqui, você pode não ter hierarquia nenhuma na sua empresa, mas você tem a autoridade, você tem o conhecimento dos métodos ágeis. No caso do Scrum Master, do Scrum. Então você tem um conhecimento ali do Scrum e você é autoridade naquele assunto, pelo menos naquele contexto que tá. Então em alguns momentos você vai precisar usar essa autoridade para defender o Scrum, defender o Kanban, defender a iniciativa que você está implantando ali, o que você está executando ali, obviamente, com embasamento teórico, com embasamento de coisas que vão gerar valor, demonstrando fatos, por que fazer aquilo ou daquele outro. Então você, às vezes, vai ter que falar, não, aqui tem retro, sim, por causa disso, disso e disso. E essa é uma maneira de orientar. Pô, mas eu vou mandar? Não, você vai, através da sua autoridade de conhecimento, estabelecer algumas coisas. Isso é fato, isso tem que acontecer. Pô, brasileiro, é verdade? É verdade, tem que acontecer. Ou seja, orientar passa pela questão do conceito, passa pela questão das perguntas direcionadas, construir relacionamentos, né, e exercer a sua autoridade. Resumindo, o Scrum Master, né, o dia do Scrum Master é baseado em observar e orientar. E ele faz isso o dia inteiro, todo dia, né, através dos exemplos que eu coloquei aqui, ou também na utilização de práticas como o modelo EVA, como o modelo PEP na Sprint Review, utilizando a técnica da capacidade produtiva, várias técnicas que materializam o observar e orientar, observar e orientar. Se você quiser aprofundar, de novo, Scrum de Verdade está aqui na descrição, tem todas essas práticas lá dentro para você dominar isso de uma maneira extremamente fácil de aplicar no seu dia a dia. Mas o grande ponto é você entender que não é aquelas atividades do gerente de projeto, do gerentão. É orientar, é observar e orientar. Observar e orientar. E não existe orientar sem observar. Então, espero que você tenha entendido os dois Os aí do dia a dia do Scrum Master, como é que você vai aplicar isso no seu dia a dia, te expliquei direitinho, espero que tenha agregado muito. Vamos que vamos, que é Roberto Brasileiro, já deixa seu like, se inscreve, até a próxima.